Olá, você que acompanha o programa Cura para a Alma. Hoje nós estamos começando um novo quadro, vamos falar sobre libertação. Estamos começando o nosso podcast falando sobre libertação e quero começar esse momento com um convidado bastante especial, é o missionário pastor Valdeci Nery Evangelista, um homem que tem uma vasta experiência, também escritor do livro Missão Resgate, um homem liberto da maior prisão. Pastor Valdeci tem uma larga experiência, há alguns anos trabalhando com pessoas que estão em situação carcerária e tem uma experiência, homens que realmente precisam ser libertos, precisam de cura. E vamos começar então esse programa falando sobre a necessidade do ser humano passar pelo processo de cura da alma, mas também libertação. O evangelista João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. No verso 36 ele diz: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertação é algo que está na Bíblia, é algo que todos nós precisamos. Só que libertação não é para quem precisa. Libertação é para quem quer ser liberto das suas mazelas e principalmente dos cativeiros que são impostos pelo inimigo da nossa alma. Então, estamos aí com o pastor, evangelista, missionário Valdeci Nery, que vamos bater um papo. E aí, pastor? Beleza? Beleza. Boa tarde, pastor Tino. Boa tarde a todos que nos assistem. E vamos partilhar aí nessa tarde um pouco dessa experiência, desse trabalho que podemos desempenhar aí ao longo destes anos. Tudo bem, pastor, fala um pouquinho do seu livro Missão Resgate, para que as pessoas possam compreender do que nós estamos falando. Bem, falando pelo título, né, Missão Resgate, eu cheguei a esse entendimento desse título baseado na experiência que é uma missão, né? Uma missão é um propósito que você tem a realizar e que você só entende ele completo quando você realmente conclui ele e ali tem êxito, tem resultantes. E resgate é resgatar alguém que não está em posição de liberdade, né? Alguém que não está livre, que não está andando soltamente. E para mim foi a primeira proposta, eu ser resgatado pela minha própria vida, ou seja, uma vida que eu vivia e que não dava muito, não tinha umas, vamos dizer assim, respostas positivas, não tinha uma vida muito equilibrada. E então eu começo a partir desse princípio de que a primeira pessoa a ser resgatada para uma vida nova teria que ser eu. E então começou aí essa história, esse registro desse livro, que foi aí um relato de muitos anos trabalhando nessa proposta de libertar os homens, né, do cárcere, mas não somente do cárcere físico, mas do cárcere espiritual. Muito bem. E acredito que essa deve ser a nossa maior preocupação. Antes de querer cuidar de alguém, olhar para nós mesmos, receber esse cuidado e antes de querer se colocar na missão de libertar ou de libertador, passar pelo processo. Interessante que a gente vê isso com o próprio Moisés, né? Isso. Moisés, ele, antes de ser o grande libertador, ele passou por um processo de 40 anos. Precisou se libertar de algumas coisas, alguns conceitos e até mesmo de algumas emoções que ele não sabia lidar com ela. E Deus o levou para o deserto e ele ficou ali só 40 anos passando pelo processo, né? E depois conduzindo o povo por aquele deserto por mais 40 anos. Mas, pastor, no seu ponto de vista, o que é libertação? Libertação tem aí algumas
contextos aí que você pode fazer algumas interpretações dela, mas eu faço sempre um paralelo entre a questão de um guia turístico só consegue levar o seu grupo a um lugar aonde ele já foi, porque se ele for junto com eles descobrindo a cada momento, ele também passa a ser um daqueles do grupo, ou seja, então ele vai ser surpreendido em cada momento. Então, para mim, o entendimento sobre libertação leva à primeira proposta, só pode promover uma ação de libertar outros aquele que primeiro já a si mesmo passou pelo processo e já conhece pelo menos uma grande parte da caminhada, né, da jornada. Não quer dizer que a libertação ela é conclusa, né? Ela está sempre num processo. Então, você é liberto hoje de coisas que de repente amanhã você será novamente liberto de outras mais, porque o princípio bíblico, né, prevalece. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa verdade ela vai sendo revelada à medida do crescimento, do desenvolvimento de cada um de nós. Agora, hoje nós temos bastante informação, né? Hoje nós temos bastante especialista, pessoas que lidam, que trabalham, mas quando você começou há 30 anos atrás, como que era o negócio? Realmente, aí é uma pergunta que realmente traz à tona muitas lembranças, muitas coisas. Eu digo, não fui como Moisés, passei 40 anos, né, num deserto, mas cheguei bem perto. Então, uns 30 anos ali nesse exercício, desse trabalho, realmente me deu muitas experiências, muito amadurecimento. Hoje tenho bastante, uma bagagem boa. Eu costumo dizer que aprendi primeiro na prática para depois ir para a teoria. Então, na prática, você já não tem tempo de perguntar como vai ser. Você se depara com a circunstância e lida com ela. E aí, então, tem o bom desse lado de aprender com a prática, é porque você vai começar a entrar numa dependência do próprio Espírito de Deus. É isso aí. Né? E o Espírito de Deus te conduz por caminhos corretos, caminhos perfeitos e respostas que você talvez nem imaginava, nem ponderava, mas que realmente dá resultantes de transformação, de libertação mesmo. Então, foi ali uns longos primeiros anos de muita experiência, que a gente diria aí hoje, de muitas ações sobrenaturais, de moveres de Deus mesmo ali espirituais, porque eram vidas muito perturbadas, vidas muito atribuladas, e então para promover uma certa tratamento ali, um começo desse tratamento, e então aprofundando e depois aí levando essas pessoas ao entendimento, a um evangelho, né, de mudança de vida. Isso realmente passava por um processo muito meticuloso. Então a gente foi aprendendo ali na lida. Não foi muito. Tem várias, tem muitas experiências que são aí os registros desse livro, né, que estão relatados aí em vários parágrafos aí, vários capítulos desse livro, muitas experiências ali vivenciadas nesse tempo. Muito bem. Agora, lidar com uma população carcerária é algo que não é muito fácil, porque você está lidando com homens que ali estão porque eles em algum momento decidiram não cumprir as regras estabelecidas. E você vai se deparar com homens, e alguns deles, os crimes que cometeram, você acredita que eles foram influenciados também por um espírito maligno, uma ação maligna agindo através dele? Você consegue identificar isso, ou conseguiu identificar? Tem algum relato, alguma situação que você presenciou assim sobrenatural, dizer, não, esse camarada aqui ele fez isso, ou ele está agindo dessa forma porque ele está sendo influenciado por um espírito maligno? Sim. Ao longo desse tempo aí todo, houve várias experiências, sim. E tem algumas aí que a gente pode relatar, é claro, não reservando o direito de preservar. Sim, mas relata uma delas aí para nós. Zelar pelas pessoas, né? Eu vou citar o caso de um homicídio, de um assassinato de adultério, de traição. O marido era caminhoneiro, voltou e de repente flagrou aquela circunstância, e ele só recorda do momento em que ele viu a cena, e depois ele já não viu mais nada. Ele vem me dizer que
Ele só foi se dar conta e cair em si quando ele já estava algemado, indo para uma delegacia e depois, já na continuidade, prisão. Então, levou aí um lapso de horas, de quase um dia todo, ele não sabendo o que se passou naquele tempo. Então, eu imagino, para que tenha roubado a razão racional dele, só pode ser uma influência maligna, porque, enfim, pode ser um espírito de ira, né? Um espírito de vingança, de ira, né? De ódio. De ódio, porque ele realmente deu a cabo a circunstância, ele chegou a cometer o homicídio, matou a esposa, e depois ele ficou ali, quando chegar, depois já de adentrado lá o sistema, que a gente pôde, porque a gente tinha toda uma estratégia de abordagem, de conversação, de criar um vínculo ali, e aí, então a gente conversando pôde ver esses lapsos, né, que atuam aí, e no nosso entender só pode ser influência espiritual, influência maligna, para cegar o entendimento das pessoas e levar a cometer alguns tipos, né, de crimes e coisas assim que vá quebrando aí os princípios de regras, de leis. Eu sempre digo que o espírito maligno, inimigo das nossas almas, a Bíblia é muito clara. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que o diabo ele vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do diabo, né? Ele vem. Agora, o diabo é um espírito, mas ele se alimenta daquilo que está na nossa natureza, na natureza humana. E pessoas que não conseguem controlar suas emoções, por isso que é importante você passar pelo processo de cura da alma, você saber lidar com as suas emoções, porque uma pessoa que não consegue lidar com as suas emoções, elas podem ser, sim, influenciada, elas podem cometer atos sendo influenciada pelo maligno. Você vê mesmo um discípulo de Jesus, Pedro, um homem que estava com Jesus, que sempre dizia coisas bonitas acerca de Jesus, que era fiel ao Senhor Jesus, mas Pedro tinha um problema seríssimo. Ele era sanguíneo, ele era uma pessoa que não tinha controle nas suas emoções e agia por impulso emocional. Em um determinado momento, o inimigo se aproveita daquilo e ele então se coloca como boca do demônio, do diabo, de Satanás, e ele fala que Jesus jamais chegaria à cruz. E Jesus então repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, mas dos homens. Então, ali naquele momento, Pedro foi influenciado. Podemos citar um outro caso, que é o próprio caso de Judas. Isso. Né? Judas era um camarada também que ele não sabia lidar com alguns sentimentos. E entre esses sentimentos estava ali, Judas ele gostava de um cascalho, gostava de uma grana. Né? Ele cuidava da bolsa, das ofertas que Jesus recebia das mulheres. E ele vendeu Jesus, trocou Jesus por 30 moedas. Então com certeza a gente percebe que por trás de uma ação humana pode haver sim uma influência maligna. Agora, por outro lado, o senhor deve ter tido muita experiência de ver homens que chegaram ali no sistema prisional, homens que passaram por um processo de cura da alma e de libertação. Sim. Eu estudei muito ali a carta, teve um período de uns anos que eu me devotei muito a estudar a carta de Romanos, porque o apóstolo Paulo ali faz na carta, né, aos Romanos, ele descreve muito bem esse princípio ali do libertar o homem, né, de si mesmo, de libertar o homem daquelas suas vaidades, das suas vontades, da sua própria natureza, né, que ele vai ali do capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai falando disso, que o homem tem que ser liberto de si mesmo, e essa natureza que o homem tem, ela, vamos dizer assim, ela pode estar adormecida, mas se ela é provocada no momento e na ocasião oportuna, ela vai aflora, vai trazer ali danos, prejuízos. E então, quando ele traz uma palavra lá que é: não se conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da mente. Capítulo 12 de Romanos.
Então ele já está dizendo que se não houver uma transformação da mente, da maneira de pensar, de conduzir-se, de lidar com essas provocações, certamente o homem vai dar vazão às suas maldades. Por quê? Porque ele traz a sua herança, né, pecaminosa, e aí então ele tem todo um contexto que é criado, que é gerado ali, e isso vai alimentando de dentro dele muitos leões, né, muitos, né? Ou seja, a natureza humana ela pode ser sim reeducada, mas pelo Espírito. A Bíblia diz assim que lá em Romanos 8 fala que aqueles que são guiados pelo Espírito não satisfazem aos desejos da sua natureza, da sua carne. E isso realmente é bem real. É que quando nós estamos olhando para as pessoas caminhando na rua, nós não fazemos ideia do destino que elas estão traçando. Você só está vendo ela transitar de um ponto a outro, mas você não está sabendo intenções, motivações e tal. Então, de repente, ali você está cruzando com pessoas que estão com uma intenção, entendeu, extrema. Aqui, pessoas, né, que você fala, nossa, essa pessoa não é capaz de fazer isso. Mas de repente, ela faz. Bastou o momento e a ocasião, ela faz. E aí é fácil, de repente, também outros de fora olhar e começar a apontar. Então fica ali né, numa troca. Eu aponto e de repente amanhã eu sou apontado. Tá? Então estes homens conseguem chegar nessa circunstância dentro da estrutura humana, porque o homem, vamos dizer assim, faz um processo meio que seletivo. Tem pessoas que são dignas de estar no nosso meio e pessoas que não são dignas. Mas o que baseia essa dignidade? Ele infringiu, ele transgrediu. Tá, mas ele transgrediu motivado pelo quê? Né? E qual a base disso? Porque é muito mais fácil eu pegá-lo e enjaulá-lo e botar para lá e de repente então eu não atribuir Mas aí vem o processo de libertação, que ele é liberto pela palavra de Deus. Isso. A palavra liberta. Jesus falou, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os seguidores de Jesus, uma das mulheres que seguia Jesus e que tornou-se sustentadora do ministério de Jesus, Maria Madalena. A Bíblia diz que dela Jesus expulsou 8 demônios. Já pensou? 8 demônios foram expulsos dela. Ou seja, pessoas, nós temos o Gadareno, que foi liberto por Jesus, e ele na sequência queria ser um seguidor de Jesus. Aí Jesus fala assim, volte para a tua casa, para os teus, e vá contar quão grandes coisas o Senhor fez por ti. A Bíblia diz que ele sai dali e ele ganhou 10 cidades com o testemunho dele. Olha aqui. Exato. Eu até incluo nesse contexto o Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos. Aí você fala, mas um cobrador de impostos. Mas não é assim algo tão bonito e simplório. Tão visto na época. Bem quisto. Então, Jesus realmente recrutou ali alguns que não eram tão dignos. O próprio Zaqueu. Entendeu? Então você vai tendo alguns exemplos e aí você começa a fazer um paralelo, você vai ver que não se distingue muito dos dias de hoje. Que as pessoas que eu não preciso de libertação. Talvez você não se viu a ponto ainda, mas com certeza... Ou não reconhece que precisa. Ou não reconhece. Porque na verdade libertação é para todos nós. A pergunta tem aqueles que querem, mas tem aqueles que ignoram. E num dos programas nossos, Cura para a Alma, fala justamente sobre os mecanismos de defesa que a pessoa usa para poder esconder as suas mazelas. Mas tem gente que faz muita maldade por aí que precisa de libertação. Muito bem. E o interessante desse contexto é que quando as pessoas cometem atos externos, então é fácil, é visível, é identificável, né? A pessoa roubou, assaltou, cometeu um homicídio, cometeu um sequestro, sei lá, vai, né? Aí você vai pegar cadeias de crimes, aí você vai encontrar, né, todo um código penal. Mas essas pessoas fizeram atos visíveis, então aí é fácil rotulá-las. Agora, e os que estão livres, que de repente ainda não se descobriu, né? Pessoas que no dia a dia cometem atos terríveis, né? Às vezes até no secreto, mas fazem coisas que não são tão notórias, não são vistas, mas que são cruéis. Isso. E eu passo a não defendê-los, mas falo assim, como esta palavra que o senhor acabou de dizer. Se o Filho do Homem, né, se Jesus Cristo não o libertar, não tem como. Então você pode trancafiar um homem, um cidadão, 10 anos, 20,
30. Ou seja, o sistema prisional não transforma o Não ser transforma. humano. Ele não produz, ele corrige O crime, ele vai pagar a penalidade e tal. Ele cumpre a pena, ou seja, há uma pena, um peso pelo ato cometido. Então a pena que aquilo lhe é imputado, ele cumpre, mas não liberta, não trata, não muda, não transforma. Se Deus não entrar, se o Senhor não mudar a vida daquela pessoa, ela entra e sai da mesma forma. Ou às vezes pior, né? Ou às vezes, na maioria, pior. E aí eu tenho dentro do livro vários relatos, histórias de homens que hoje são líderes, pastores, titulares de ministérios, são pais de famílias, têm as suas vidas restauradas, têm toda a sua casa estruturada. E tem exemplos também de outros que não mudaram uma vírgula, mas aliás pioraram, fizeram ainda e estão a fazer atos com consequências terríveis. Então, na verdade, o homem só vai ser liberto se ele conhecer a verdade. E se ele quiser. E se ele quiser. Tem o pressuposto ainda, se ele quiser. Se ele quiser. Fica aí então o nosso bate-papo, um momento tão precioso, e falar para você que libertação é real, existe e é necessária. Todavia, libertação não é para quem precisa, é para quem quer. Então, nós queremos indicar para você, leia a palavra de Deus. Talvez você não seja aquela pessoa que precisa passar por um processo de libertação, não tem manifestações demoníacas, mas quem sabe você precisa passar pela libertação do ódio, da raiz de amargura, do ressentimento, libertar-se de si mesmo. Eu gosto desse subtítulo, um homem liberto da maior prisão, que é a prisão que está dentro da sua alma, libertar-se dos seus medos, dos seus traumas, das suas angústias, das suas mazelas. O apóstolo Paulo disse assim: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre em mim. E eu deixaria ali uma dica para essa pergunta, né? Eu não preciso de libertação. Talvez a gente encontre muitas pessoas falar isso e tal, quando conversa esse assunto, normalmente se tem essas respostas. Mas eu deixo uma dica, só faça para si mesmo algumas perguntas. O que me tira do sério? O que me tira do equilíbrio? O que me deixa inquieto? O que me não deixa, que eu não gosto de pensar? Né? Ou lugares que eu não gosto de estar, pessoas que eu não gosto de estar próxima. Então faça essas perguntas. Quando você fizer essas perguntas, vai encontrar a resposta. Vai encontrar a resposta. E aí, com certeza, a libertação vai aparecer nesse momento. Muito bem, então estamos aqui. Quero indicar para você a leitura do livro Missão Resgate, um homem liberto da maior prisão. Pastor missionário evangelista, pastor Valdeci Nery Evangelista. E você pode encontrar esse livro lá na Livraria Life. Também outros temas relacionados ao tema libertação. Muito obrigado. E voltaremos na próxima semana com um novo convidado para esse momento tão precioso. Deus te abençoe. Fique na paz.